Oi, pessoal! Bem-vindos a mais essa nossa exploração. Hoje o mergulho é num texto assim, de tirar o fôlego. Êxodo, capítulo 19. Sabe, é um daqueles momentos que meio que definem tudo que vem pela frente. A gente está falando da chegada do povo de Israel lá no pé do Monte Sinai. E, claro, dos preparativos para encontrar Deus cara a cara, praticamente. A nossa fonte hoje é o próprio texto bíblico, né? Êxodo 19, do versículo 1 ao 25. É o relato ali da aliança no Sinai, ou melhor, da preparação para ela. E o que a gente quer aqui não é só contar a história, sabe? É tentar sentir o clima, entender as ordens de Deus, como o povo reagiu. Queremos pegar a solenidade, a expectativa e, vamos combinar, o medo também, né? Um medo bem real que pairava ali antes da entrega da lei. Então tá, vamos abrir isso aqui e ver o que realmente aconteceu naquele lugar. Porque, olha, não foi só uma parada no caminho, né? O Sinai foi o palco onde a identidade de Israel como povo escolhido, com essa relação única com Deus, ia ser formalizada, selada numa aliança. O texto já começa com uma precisão quase de diário de bordo, sabe? Versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tinham acabado de sair de Refidim e pronto, acamparam ali, em frente ao monte. Um lugar geográfico, mas com uma carga simbólica enorme. Exatamente. Essa chegada no Sinai, ela é um divisor de águas. Não é só mudar de lugar, entende? Representa uma transição muito profunda. Eles estão saindo daquelas crises imediatas, né? A falta de água, as brigas lá em Refidim, e chegando num espaço que foi, assim, designado para a revelação de Deus, para estabelecer um pacto formal mesmo. É um ponto de virada total para Israel. E a coisa acontece rápido, né? Moisés sobe o monte, vai encontrar Deus, e aí vem a proposta. Deus primeiro ancora tudo na memória recente deles, com aquela imagem forte do versículo 4. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Lindo isso, né? Quase poético. É uma imagem poderosa mesmo, de resgate, de cuidado divino. E aí vem a proposta nos versículos 5 e 6. A condição é: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, direto ao ponto, mas uau, que exigência! E a promessa, algo gigantesco. Israel seria a propriedade peculiar de Deus. Dentre todos os povos, porque, como Deus mesmo diz, toda a terra é minha. Isso é interessante, né? Não é exclusividade, é função. Exato. E ainda, seria um reino sacerdotal e um povo santo. Eu fico aqui pensando, o que será que essas palavras propriedade peculiar, reino sacerdotal, povo santo, significavam na prática? Pra gente que até outro dia era escrava no Egito. Essa é a pergunta-chave, né? E o fascinante é a profundidade desses termos. Propriedade peculiar, que no hebraico é segulá. Isso remete a um tesouro pessoal, algo de valor único, escolhido a dedo e guardado com cuidado. Não quer dizer que Deus esquece os outros povos, claro, mas Israel teria uma relação especial, uma tarefa específica ali no plano dele. Entendi. E ser um reino sacerdotal. Bom, isso sugere uma função de mediação. É como se a nação inteira fosse um canal, sabe? Para conectar Deus e a humanidade. Representa Deus por mundo e talvez interceder pelo mundo diante de Deus. Uau! E povo santo, Goi Kadosh, significa ser separado, distinto, consagrado para os propósitos de Deus, vivendo por um padrão diferente, ético e ritual. Mas o ponto crucial, que você já tocou, é a condição, né? Essa identidade toda estava amarrada na obediência. Ouviu, guardou a aliança. Então você é isso tudo. Não ouviu? Bom, aí a coisa muda. Faz todo sentido. Não era um título de graça, era um chamado com baita responsabilidade. E a reação do povo, como foi? O versículo 7 diz que Moisés desceu, chamou os anciãos, contou tudo, e a resposta no versículo 8. Nossa, impressionante. Rápida, unânime. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés leva essa resposta de volta para Deus.
É uma resposta coletiva muito forte. Tudo faremos. Mostra uma disposição inicial, né? Talvez um entusiasmo genuíno vindo da libertação recente. Mas pensando bem, é impossível não sentir o peso dessa promessa, feita ali, antes mesmo de saberem os detalhes da lei que viria. Essa aceitação total, a história depois mostra que foi um ideal bem difícil de manter, né? Nossa, nem me fale. Esse contraste entre a prontidão inicial e as dificuldades depois é gritante. Mas, naquele momento, o sim estava dado. E aí Deus explica como vai ser o encontro. Versículo 9, ele fala para Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam em ti para sempre. A própria manifestação de Deus ia servir para validar Moisés como o intermediário oficial, digamos assim, para fortalecer a autoridade dele. Exato, um propósito pedagógico na própria teofania. E para um evento desses, claro, a preparação tinha que ser à altura. As instruções nos versículos 10 e 11 são super específicas. O povo tinha que se santificar hoje e amanhã, lavar as roupas e estar pronto para o terceiro dia, que era quando o Senhor desceria sobre o monte, à vista de todo o povo. E o versículo 15 ainda acrescenta um detalhe, né? Abstinência sexual. Não vos chegueis à mulher. Sim, e cada um desses atos tem uma carga simbólica enorme. A santificação, lavar as roupas, são rituais externos, claro, mas que apontam para a necessidade de pureza interna. Não é que a água em si lavasse o pecado, mas o ato era um símbolo de remover impurezas, de se preparar para o encontro com o sagrado. E a abstinência sexual entra nisso também. É um foco total no sagrado, um afastamento temporário até das coisas mais íntimas e normais da vida humana. Se a gente olha o quadro geral, esses rituais não são só formalidade. Eles mostram a distância gigantesca entre o humano e o divino. Mostram que precisa de um processo, de ritos, para essa aproximação acontecer sem ser destrutiva. Entendi. Além dessa preparação pessoal, tinha a preparação do espaço, né? E era muito séria, os limites. O versículo 12 é taxativo. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis a sua extremidade. E a consequência para quem desrespeitasse: morte. O versículo 13 detalha de forma bem crua: quem tocar o monte será morto. E até o método de execução é pensado: ninguém tocará nele, porque será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Sem contato direto. Tinha aquela menção de que, com a trombeta soando longo, alguns poderiam subir, mas os versículos seguintes deixam claro que isso era para Moisés, né? Talvez Arão junto, não para o povo em geral. Exato. Essa demarcação física, as penalidades super severas, tudo isso tem uma função teológica clara. Mostrar visualmente a transcendência de Deus. Mostrar que a santidade dele é avassaladora e perigosa para quem não está preparado ou autorizado. A santidade divina, nesse contexto, é quase como, radiação, poderosa, vital, mas letal para quem se aproxima sem cuidado. Tocar o monte era violar essa barreira sagrada. Nossa, que imagem forte. E a forma da punição, né? Apedrejar, flechar, à distância, reforça isso. Era como se a própria violação contaminasse e nem quem executava a pena devia tocar no transgressor. De novo, isso só ressalta o quanto Moisés era indispensável ali como mediador. E essa questão dos limites era tão crucial que Deus volta nela depois. Lá no versículo 21, ele manda Moisés descer e avisar o povo de novo: não ultrapassem os limites para ver o Senhor, senão muitos deles perecerão. E no 22, a ordem vale também para os sacerdotes que se chegam ao Senhor. Eles também precisavam se santificar, para que o Senhor não irrompa contra eles. Moisés até confirma no 23 que já tinha feito a marcação, que o povo sabia. Sim, a insistência é notável. E a instrução final de Deus para Moisés, no versículo 24, antes do grande momento, define bem a hierarquia de acesso, né? Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo.
Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir ao Senhor, para que não irrompa contra eles. Deixa bem claro quem podia ir até onde. Perfeito. O texto cria camadas de proximidade. Moisés, o mediador principal, vai para o cume. Arão, futuro sumo sacerdote, sobe com ele, mas talvez não até o topo mesmo. Os sacerdotes, mesmo santificados, têm um limite. E o povo fica lá na base. Essa geografia sagrada reflete toda uma teologia da mediação, da reverência diante da santidade absoluta. Não é um acesso livre para todo mundo, de jeito nenhum. E aí, finalmente, chega o terceiro dia. O versículo 16. Nossa, ele nos joga lá. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A descrição é feita para chocar mesmo, para a gente sentir o pavor respeitoso daquele momento. Totalmente, uma cena auditiva e visual impactante. E Moisés, no versículo 17, atua como o guia nesse encontro assustador. Levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Foram até onde podiam ir, né? Até o limite. A descrição que vem em seguida, 18 e 19, é uma das mais, intensas da Bíblia. É a teofania em si, a manifestação de Deus que dá para sentir. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imagina a cena. É de arrepiar. Fogo, fumaça, terremoto. E o som da trombeta não parava. Pelo contrário, ia aumentando cada vez mais. É uma sobrecarga sensorial de poder, de majestade. Com certeza. E no meio disso tudo, um detalhe impressionante no fim do 19. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão ou em voz alta, algumas traduções dizem. Tinha comunicação ali, inteligível, no meio daquele caos cósmico aparente. Isso é fundamental. Mostra que não era só força bruta. Havia diálogo. O ponto alto dessa cena inicial é o versículo 20. Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, no seu cume, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte e Moisés subiu. É o chamado para chegar o mais perto possível, para o centro da manifestação divina. E essa teofania, ela junta todos os elementos clássicos que a gente vê em outras partes da Bíblia, né? O fogo, a fumaça, a nuvem escura, o terremoto, os sons sobrenaturais como a trombeta. São fenômenos da natureza, mas usados de um jeito extraordinário para comunicar coisas sobre Deus que a linguagem normal não dá conta. O poder que consome e purifica, no fogo. A majestade que se revela e se esconde ao mesmo tempo, na nuvem, na fumaça. A presença que abala tudo, no terremoto. E a voz que causa medo e reverência, nos trovões, na trombeta. E aí fica a questão, né? Como essa experiência, que foi feita para ser assustadora mesmo, impactou a cabeça daquele povo? É verdade. Eles tinham acabado de prometer faremos tudo, cheios de boa vontade talvez, mas agora estavam literalmente tremendo de medo diante daquele a quem prometeram obedecer. Que conflito interno isso deve ter gerado? Uma tensão absurda, né? E para fechar o capítulo, o versículo 25 só diz que Moisés desceu e passou adiante estas palavras, as últimas ordens sobre os limites, a santidade para o povo. Era o último ajuste antes da entrega da lei mesmo. O último aviso. Então, recapitulando aqui rapidinho, a gente teve a chegada num lugar estratégico, o Sinai, a proposta da aliança vindo de Deus, baseada na libertação e oferecendo um status único para Israel. Aí veio a resposta super rápida e positiva do povo. Depois, os rituais intensos de preparação. Os limites físicos com pena de morte em volta do monte. E, por fim, essa manifestação de Deus que foi espetacular e aterrorizante ao mesmo tempo. Exato. Então, o que fica disso tudo? Fica muito claro que cada detalhe foi pensado, orquestrado para preparar o terreno. O terreno físico, o emocional, o espiritual, para tudo que viria em seguida. A entrega da lei, a formalização dessa relação tão única e, vamos dizer, exigente entre Deus e Israel. Sim,
A análise desse capítulo deixa umas ideias bem marcadas na gente. Primeiro, a santidade de Deus. Radical, intransigente, chegar perto do divino exige respeito total, preparo ritual, obedecer às regras que ele coloca. Não é de qualquer jeito. Com certeza. Segundo, a importância da mediação. Moisés é confirmado ali, sem sombra de dúvida, como o canal autorizado entre Deus e o povo. Ninguém mais tinha aquele acesso. Verdade. E terceiro, essa dança constante entre Deus estar perto, buscar o encontro, imanência, mas ao mesmo tempo a natureza dele ser tão outra, tão poderosa, que exige distância, limite e causa um medo profundo, transcendência. É um Deus que se revela, mas continua envolto em mistério e poder. E isso nos leva a uma última reflexão, talvez. O povo disse sim para a aliança, com entusiasmo até. E logo em seguida, eles testemunham essa demonstração de poder que deixa todo mundo paralisado de medo. Exato. Como será que essa mistura, sabe, de compromisso voluntário, de dizer eu quero, e ao mesmo tempo sentir esse temor avassalador, como isso moldou a forma como Israel se via, como eles passaram a entender a identidade deles, as responsabilidades que vinham com essa aliança e principalmente como eles passaram a entender a natureza desse Deus com quem eles tinham acabado de se aliar de forma tão solene e dramática. Muita coisa para pensar, né? Boa pergunta. Talvez ali mesmo, ao pé daquele monte fumegante, não foram plantadas só as bases da lei, mas também as sementes dos futuros dilemas, dos desafios e também da profunda reverência que marcaria para sempre a história desse povo com seu Deus.